Boa tarde, pessoal. Que a paz de Deus, a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, com todas. Vamos lá para mais um dia de devocional, de reflexão sobre a palavra de Deus, né? Vamos estar falando hoje sobre o tema a importância de ativar o poder que há em nós, né? Através da força, da energia gerada por Deus. Tá? Vamos estar nos embasando lá no livro de São Marcos, lá no Novo Testamento, Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29, tá bom? Que diz assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que ou não podemos nós expulsar? E Jesus respondeu e disse-lhes, Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta passagem aqui está se referindo lá do jovem lunático, né? O jovem que era tomado por demônios desde a sua infância e que o pai dele levou ele até os discípulos, pedindo para que os discípulos expulsassem os demônios do filho dele, né? E aí Jesus chegou no momento, lá na situação que movimentou uma multidão lá, que todos perceberam que os discípulos não estavam conseguindo expulsar os demônios. Aí os escribas se levantaram, né? Já queriam causar um tumulto. Aí Jesus chegou nesse momento e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? Com eles, os discípulos, né? Aí o pai do garoto se pronunciou e falou, né, que o filho sofria desse mal desde a infância, né, era tomado pelos demônios, escumava e os demônios tentavam acabar com a vida dele, né, ele rangia os dentes e se jogava na água, no fogo, né. E aí o pai do jovem falou para Jesus Cristo: se o Senhor pode, liberta-os, né? Aí Jesus respondeu para ele, né, que tudo pode aquele que crê, né? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, né? E aí o pai, né, ficou emocionado, clamando a Jesus com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade, né? É uma passagem muito bonita, que no final a gente vai voltar a falar sobre ela, mas agora vamos focar aqui, né? Vamos focar aqui nas ferramentas que Jesus deixou aqui, nos ensinou aqui. Aí depois entraram lá e os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos expulsar os demônios, né? Aí Jesus falou para eles que aquela casta não saía com coisa alguma, a não ser com jejum e oração, né? Que a gente, aqueles discípulos, né? E nós hoje, nós temos o poder, né? Todo aquele que tem o fôlego de vida, né? Que Deus nos deu através lá da criação do homem, quando soprou nas narinas de Adão, né? Nos deu o poder de entrar em comunhão com o Pai, fazer uma oração, falar com Deus, né? Entrar no sumo sacerdócio dele, entrar na presença de Deus com oração, com fé, né? E ele falou: essa é a ferramenta. Você tem o poder, mas você tem que ativar esse poder através do jejum e da oração. Esse exemplo a gente traz para a nossa realidade uma caixa de energia, um disjuntor mais poderoso, mais potente que tiver, né? De 58 amperes, eu não sei qual que é o mais poderoso. Mas se eu não ligar a energia e lá na Enel, pedir, aqui é Enel, pedir para o pessoal ligar a energia nesse disjuntor, nessa caixa de energia, não acontece nada, vai continuar nas trevas, vai continuar na ausência da luz, né? Mas a partir do momento que eu tenho poder, que eu tenho um amperes poderoso e eu tenho a energia, eu consigo iluminar minha casa, eu consigo iluminar a cidade, eu consigo iluminar o país, eu consigo iluminar o mundo através da energia junto com o poder daquela amperes que suporta, né, toda aquela força. Mesma coisa o carvão, a madeira, né? Tem ali, ele é preparado para o fogo, ele é preparado para incendiar, mas ele precisa da ferramenta, ele precisa da faísca, da centelha do fogo, ligando nele para ele poder, né, gerar o resultado, gerar o milagre do fogo, né? Então essa é a mensagem de Deus para a gente hoje, que nós temos que ativar o nosso poder
usando as ferramentas, né? A ferramenta da oração, a ferramenta do jejum, a ferramenta da perseverança, a ferramenta do sacrifício. O sacrifício que eu falo hoje é o sacrifício pacífico, né? O sacrifício de adoração, de consagração a Deus, de ter um momento de reflexão com Deus, para pensar, para meditar, para sintonizar, né? A fé, e elevar os seus pensamentos aos céus, né? Tudo isso aí você vai ativar o poder que já está em você, vai gerar vai juntar o poder com a energia, com a força, e vai gerar o resultado, que é o milagre, né? Que as portas se abrindo, né? Que é a doença, a cura, a libertação, a prosperidade, a saúde, né? Você precisa ligar. Ah, mas isso não acontece nos dias de hoje, eu não vejo esses milagres acontecerem. Isso aí foi lá antigamente, na igreja primitiva, foi lá com Pedro, né? Foi lá com os reis, né? Porque o poder da oração, a ferramenta, junto com o poder, né? A energia junto com o poder, gerou e gera nos dias de hoje, né? Só que a gente tem que saber é utilizá-lo, é fazer acontecer, né? Pedro, quando estava lá no cárcere, uma igreja inteira se juntou para orar por Pedro, né? E Deus mandou o anjo lá, soltou as algemas de Pedro, abriu todas as portas da cadeia, né? E nenhum soldado viu, ninguém viu nada ele saindo, né? E ele foi para a rua, foi liberto, né? Lá em Isaías também fala de outro poder da oração, lá com o rei Ezequias, que o profeta foi lá falar para o rei que ele ia morrer. Ele se conturbou com aquilo, ele chorou grandemente aos pés do Senhor. E o Senhor falou para o profeta, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele e que vou dar sinal para que ele saiba que eu sou Deus e que é da minha parte isso, né? Então, assim, o mesmo Deus de ontem é o de hoje, né? O mesmo poder que estava lá está aqui. O que diferencia, o que muda é a gente ativar a centelha, né? É a gente ligar, assim como eles ligaram. Porque Deus deixou escrito, Deus deixou a palavra dele para a gente seguir. E ele falou, e a palavra dele é viva, é poderosa e não cai por terra. Ele falou, o que a gente ligar na terra, está ligado nos céus. O que a gente desligar na terra, está desligado nos céus. Então, aquele povo, eles ligaram, né? Eles ligaram na terra e automaticamente foi ligado no céu. Como? Ele juntou o poder que ele tem, que está dentro dele, né? O dom de orar, o dom de entrar em comunhão com Deus, o dom de ser uma criatura, uma criação de Deus, uma dádiva, né? Uma dádiva, na verdade. E juntou com a força e o poder da oração, do jejum, da perseverança, da fé, né? E via os milagres acontecer, né? Então a gente tem que colocar essas ferramentas em prática nas nossas vidas, né? Ter uma vida de oração, como Jesus Cristo deixou o exemplo, né? Ele era Deus quando ele caminhou aqui na terra, ele só nos ensinou a jejuar, a orar, ensinava os discípulos a todo momento jejuando, orando, chamando para orar, né? E era Deus, não precisava, ele estava com Deus no dia quando foi feita a criação, né? Então, assim, ele fez isso para nos ensinar e para nos mostrar a importância de estar em constante oração, em constante comunhão com o Pai, né? Então, é assim que a gente deve viver, colocar os nossos caminhos, sempre que for fazer alguma coisa, sempre que for ter algum projeto, alguma decisão, buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus em oração, né? Procurar jejuar na medida do possível, com seu propósito. Tem uma causa impossível, chama os irmãos para orar junto, porque a fé do justo tem muito poder, né, nos seus efeitos. E é assim que a gente deve caminhar e fazer a diferença nessa geração, assim como os nossos antepassados fizeram através do poder e da força de Deus, né? Então, essa é a palavra de Deus para hoje. Eu gostaria só de terminar, como eu tinha mencionado anteriormente, nessa passagem do pai, do garoto que estava lunático, né? Ele falou chorando, ele falou em lágrimas para Jesus, né? Que Jesus tinha falado para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aí ele falou, né? Eu creio, mas Senhor, me ajuda na minha incredulidade, né?
E então, hoje eu queria até propor um propósito aqui, como a gente termina sempre com oração, colocar uma causa para a oração, né? Cada dia a gente orar por uma causa. Então, a de hoje eu gostaria de estar orando pelos incrédulos. Depois coloca nos comentários para mim a oração, vamos orar por que causa, né? Orar pelas portas de empregos abertas, pela saúde, né? Por uma causa impossível, porque a força, a união faz a força, né? E quando a gente ora todos em um favor, em um propósito, a oração chega mais rápido lá no céu e Deus manda o resultado, a obra, o milagre, manda na força de um raio para nossas vidas, faz acontecer, né? Então vamos estar orando por este povo, pelos incrédulos, que Deus falou que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Mas eu tenho certeza que no coração de Deus também tem um carinho muito grande por aqueles que não viram, não creram, não veem, não creram, mas eles estão naquele caminho, né? Eles não sabem o porquê, não sabem, eles são idôneos, são justos, faz o bem, né? São pessoas boas, às vezes até vão na igreja, mas não sente nada e fala assim, não, eu não creio. Gostaria de falar que você não sabe, mas Deus é o dono de todos os corações, né? Ele é o dono dos corações de pedra, ele endurece os corações, ele faz ferver os corações, está tudo na mão dele. Então tudo tem um propósito, tudo tem um momento, tudo tem uma hora determinada por Deus. Se for o momento de você sentir o fogo do céu descer e te incendiar com poder, né? Como aconteceu no dia de Pentecostes lá, com os apóstolos que estavam orando e desceu língua de fogo, né? E foi curados muitos se batizaram, muitos creram na palavra de Jesus pelo poder do Espírito Santo, pelas obras, pelos milagres que viram. Então, hoje a oração eu peço a todos que também unam a sua força junto com a minha força, né? E aí a gente vai ver o milagre acontecer em favor dos incrédulos, tá bom? Então vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador e Formador, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa dádiva deste dia, pelo pão, pelo alimento, pela saúde, pelas tuas bênçãos em nossas casas, nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos pelo ar, pelo vento, pela água, pelo fôlego de vida que o Senhor nos emprestou e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, projetos, negócios. Abre as portas da vitória, da prosperidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dê condições de saldar as nossas dívidas e andar, Senhor Deus, dignamente na terra, te honrando, ajudando, Senhor Deus, a quem o Senhor colocar nos nossos caminhos, multiplica a nossa porção, Senhor, e nos faz mais que vencedores em tudo. Em nome do Senhor Jesus, te apresentamos nas tuas mãos, Deus, o homem e a mulher incrédulo, Senhor, que gostaria de sentir, Senhor Deus, que estão no teu caminho ou que vão para determinados lugares, mas não sente, Senhor Deus, a tua presença, não sente o teu fogo, não sente o teu amor e fica até triste com esse motivo, Senhor Deus, de não estar sentindo e se sente morto, se sente inerte. Em nome de Jesus Cristo, Deus, toma esse coração nas tuas mãos e envia os teus anjos agora, Senhor Deus, para se colocar ao lado dessas pessoas, Senhor Deus, para fazê-las, Senhor Deus, sentir a força e a presença do Espírito Santo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, desvenda os olhos desta, Senhor, para que eles vejam a grandiosíssima obra, Deus vivo, da salvação e da remissão dos pecados, Senhor Deus. E veja a vida eterna, Senhor Deus, que a gente caminhando com Jesus aqui, vamos encontrar com Ele lá e com o Pai no reino da glória. Em nome de Jesus, acrescenta a essa pessoa a fé, o amor, a caridade, em nome de Jesus, que ela consiga enxergar, Senhor Deus, a tua presença espiritualmente, Senhor Deus, não vendo, porque não somos dignos para isso, mas sentimos a tua presença em nós, em todos os dias de nossas vidas, seja com elas em todos os caminhos e nos abençoe a todos, em nome de Jesus, e o Senhor seja hoje eternamente louvado. Amém. Então é isso, terminamos por aqui, a palavra de Deus é essa pra gente hoje, que Deus abençoe a todos e a todas, e até amanhã. Beijinho.